Você quer começar a investir em fundos imobiliários e você começa analisando os fundos imobiliários pelas ferramentas que a gente tem: dividend yield, P sobre VP, quantidade de cotista, quanto que esse fundo imobiliário tem de patrimônio, aqueles números superficiais que você tem à sua mão, que você pode analisar em qualquer site que você consegue ver esses indicadores. Mas isso não é suficiente e isso não vai fazer você encontrar os melhores ativos e nem entender se esse fundo imobiliário ele é um bom fundo imobiliário para ter na sua carteira. E por isso, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como você analisa. O que eu analiso primeiro antes de olhar qualquer indicador, principalmente usando o relatório gerencial desse fundo imobiliário e informações que você consegue encontrar facilmente. Eu vou usar um fundo imobiliário de tijolo, o HGLG11, e a gente vai entender como você precisa analisar e o que analisar primeiro em qualquer ativo. Fala investidores, o meu nome é Daniel e aqui eu mostro para você o que eu estou fazendo com o meu dinheiro na prática, mostrando para você detalhado e instruindo você no mundo dos investimentos, o que eu estou fazendo e está dando certo para mim. E aqui é sem enrolação, diretamente na prática. Agora vamos para o vídeo que eu vou mostrar para vocês na tela do computador, o que você precisa analisar para que você tenha bons ativos e uma boa lucidez ao escolher os seus ativos de fundo imobiliário. Aqui eu estou no navegador, o Google, e eu vou pesquisar aqui. Você pode usar qualquer site que você vai encontrar esse relatório. Então, eu venho aqui em Investidor 10, é o primeiro. Então, Investidor 10, clico aqui, vou abrir esse primeiro site e aqui eu vou pesquisar pelo ticker negociado desse fundo imobiliário. Então, HGLG11. Abrindo esse ativo aqui, eu vou em relatório gerencial. Lá embaixo você consegue o relatório gerencial. Então aqui a gente vai na página 2 e eu tenho o relatório gerencial do dia 2/2. Aqui é o relatório do fundo imobiliário. Aqui é onde você consegue ver todas as informações. Aqui todas as informações são importantes, mas o que eu vou analisar diretamente num fundo de tijolo? O que eu preciso enxergar para ver se vale a pena ter esse fundo imobiliário na minha carteira e se é uma boa escolha e ter base na minha escolha e falar, eu escolhi esse fundo imobiliário por isso. Então aqui eu vou mostrar para vocês. Então aqui eu vou olhar principalmente os ativos desse fundo imobiliário, porque ele é um fundo imobiliário de tijolo. E aqui eu preciso entender se esses ativos são bons ativos. Aqui na carteira de ativos temos um portfólio com 37 ativos, diversificado em 7 estados e mais de 2 milhões de metros, baixo histórico de vacância. Bom, aqui ele já me mostra que ele é um fundo que tem bastante ativos, 37 ativos. Alocação por classe, então 40% desses ativos são AAA, 2 AA, 39% AA, 8A, 9B e 4C. Então a gente está falando aqui de bons ativos, bons inquilinos também. Alocação por inquilino. A gente tem Mercado Livre, Volkswagen, RMG, Electrolux, Shopee, Decathlon, Clemer e outros. Então aqui a gente tem também bastante diversificação, nenhum inquilino passa de 10%. Alocação de natureza dos contratos. Quando o contrato ele é atípico, significa que ele é um contrato mais longo e ele não pode ser renegociado nesse período. Geralmente ele é ajustado segundo IPCA, que é inflação. Típico, ele pode ser negociado e são contratos mais curtos. Então 75% é típico e 25% atípico. Então 87% deles são corrigidos e alocação no indexador de IPCA e 13% de GPM e 1% de outros. Bom, aqui o que eu vou entender também desse fundo imobiliário? O mês de reajuste. Aqui nesse ano a gente tem 16% em janeiro, 12% em agosto e 15% em dezembro. Concentração das revisionais. Então 2025 foi um ano importante, porque a gente teve 52% revisionados contratos, e agora em 2026, 13%, 27%, 17%, 16% em 2008, 28%. Isso aqui significa que quando que era o ano de renegociação da maioria dos contratos desse fundo imobiliário? Foi em 2025, agora a gente está mais tranquilo, porque os aluguéis, os contratos, eles já foram negociados, já foram reajustados baseado na inflação e também foi estendido com os inquilinos. Vencimento dos contratos. Aqui a gente consegue ver que 8% foi em 2025, 13% em 2026, 17% em 2027
10% em 2028 e depois de 2029, 51%, que foram os de 2025 que foi renegociado. O histórico de vacância. Histórico de vacância, a gente tem 2,3 aqui em 2025, vacância financeira e vacância física. Vacância física é quando o imóvel está desalugado, não tem ninguém lá dentro. Vacância física é quando não tem o pagamento daquela locação. Então, geralmente, se o imóvel ele tiver um preço maior de aluguel, a vacância financeira tende a ser maior. Se ela tiver um valor de locação menor, a vacância financeira tende a ser menor. Por exemplo, a gente tem 2,3%, 2,2% de vacância física. Então significa que de 100 imóveis, 2,2 imóveis está desalugado. Vacância financeira, mesma coisa, 100 imóveis, 2,3 não está pagando aluguel. Então aqui, bem simples para vocês entenderem. E aqui eu consigo ver os galpões, DCB, Itupeva, Betim, São Carlos, todos 100% do fundo, o Torino 48%, e aqui a gente tem os anos que vai ser vencido o aluguel desses galpões, 4,7, 7,9, aqui a gente consegue ver tudo certinho, a qualidade dos ativos desse fundo imobiliário. Daniel, e o que você mostrou? O que eu mostrei foi qualidade de imóveis, qualidade e a quantidade de tempo que a gente tem de previsibilidade de receber os dividendos, porque a gente tem contratos renovados, a gente tem diversificação geográfica, porque quando acontecer alguma coisa, se acontecer alguma coisa num determinado estado, um exemplo, Minas Gerais, Brumadinho, que aconteceu, que a gente não espera que aconteça, o fundo imobiliário ele está respaldado porque ele está geograficamente diversificado. A gente precisa entender que fundo imobiliário, depois que você viu os ativos, depois que você viu os contratos, os inquilinos, qual que é o indexador dos aluguéis, como que tá e qual o vencimento da maioria dos contratos, depois você olha P sobre VP, dividend yield, porque isso é uma consequência de bons ativos. Quando você tem bons ativos, você tem bons números, dificilmente você pega ativos muito descontado, principalmente quando ele é bom. Por isso, analisa primeiro os ativos, depois você analisa os números superficiais, que é dividend yield, P sobre VP, número de cotista, se esse fundo está com uma alavancagem ou não está com alavancagem, mas fundo de tijolo, prioritariamente, olha os ativos. Entende se os ativos é bom, para que você consiga investir nele tranquilamente, sabendo que você está respaldado por bons imóveis, você está respaldado por bons ativos e bons inquilinos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui, ativa o sininho, todos, para que você, quando sair vídeos incríveis como esse aqui, você seja notificado. Deixa seu comentário aqui. Você conhece o fundo imobiliário HGLG11? Que eu quero saber. Muito obrigado e até o próximo vídeo.